Olá a todos vocês, estamos aqui reunidos para a nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra e iremos verificar agora o que nós estudaremos na nossa aula 2. Olha só, gente, na nossa aula 2, o objeto de conhecimento, América Anglo-Saxônica. Detalhamento, Estados Unidos da América, espaço industrial, urbano. Vamos então agora para o momento da nossa aula. Nós vamos estudar sobre um país muito importante, muito desenvolvido, que vai ser os Estados Unidos da América. Vamos verificar principalmente as características relacionadas à parte econômica, à parte industrial e, consequentemente, à parte urbana. Como que esse país ele vai se desenvolver, principalmente por questões industriais, que com o passar dos anos foi se desenvolvendo cada vez mais, sendo uma das principais potências mundiais, que vai ser os Estados Unidos da América, né? Como vocês estão observando, né? A partir aqui, né, do mapa que a gente pode observar. Tá bom, gente? Olha só, os Estados Unidos da América, ele vai fazer essa fronteira com o México. Nós iremos estudar a importância do México para os Estados Unidos na sua parte econômica, né? Analisaremos também a parte leste deste país muito importante, principalmente, né, dessa região onde ocorreu o primeiro processo de colonização, né, a parte aí do Washington DC, Nova York. Posteriormente, a importância dos países no sul e no oeste, da questão do Sunbelt, e também a parte do oeste, né, já os estados banhados aí pelo Oceano Pacífico, né? Então, a gente observa aí a importância dos oceanos, tanto do Pacífico quanto do Atlântico. Mas, além desses estados, não podemos esquecer também aí a importância do Alasca, né? Também que vai fazer parte aí dos Estados Unidos da América, também apresentando a importância econômica, tá certo, gente? Então, nós iremos estudar estas características, tá? Agora, os Estados Unidos, gente, vai ser a maior potência econômica e militar na atualidade. Tá? Analisando essas características gerais, tá? Então, cada estado vai ter aí a sua importância. Então, essa importância em questão global vai estar ligada à parte econômica e à parte militar. Agora, em extensão territorial, tá? Os Estados Unidos da América vai ser o terceiro maior do mundo. Tá? A gente observa que vai ter, né, essas áreas aí que vocês estão analisando através do mapa, né, que tem esse coloridinho aí, mas além disso também o Alasca e o Havaí, tá? Então eles vão ser aí o terceiro maior território do mundo. Por quê? Porque vai pegar também a parte do Alasca e do Havaí, tá? Que são áreas ali que não vai estar aí tendo a formação contínua, né, dessa extensão territorial, tá? O primeiro vai ser ali a Rússia, né, seguido do Canadá, e aí teremos também os Estados Unidos. A área, né, que a gente vai verificar aí dessa extensão territorial dos Estados Unidos é de 8.833.517 quilômetros quadrados. Isso incluindo quem? O Alasca e o Havaí, que são os estados, vão ser estados, né, dos Estados Unidos da América, ok? Sendo uma grande potência, né, econômica e militar, na atualidade, os Estados Unidos, gente, vem se desenvolvendo cada vez mais. E alguns países, eles também vão ter essa importância para os Estados Unidos, no caso aí o Canadá e o México. Mas por quê, professora? Porque o Canadá e o México, eles fazem fronteira, tá, com os Estados Unidos. Então, tem essa ligação ali direta, tá? Então, vai ter tanto essa parte de limite com o Canadá quanto
com o México. Agora, além de ter esse limite, gente, os Estados Unidos ele vai ser banhado também por oceanos, por mares, né? Então, vai ser banhado na parte leste pelo Oceano Atlântico e na parte oeste pelo Oceano Pacífico, ainda pegando uma parte, né, ali do Alasca, principalmente com o glacial ártico, ok? Agora, tudo isso vai ser importante para também desenvolver cada vez mais os Estados Unidos da América. Então, a gente vai observar, né, aí através do mapa, tanto na parte leste quanto na parte oeste dos Estados Unidos, ok? Agora, na parte leste, a gente vai observar importantes estados, né, como Nova York, pega aqui a Pensilvânia, Virgínia, Maine também, Carolina do Norte, Carolina do Sul, temos aqui a Flórida, né, Geórgia, também a capital, gente, dos Estados Unidos, né, Washington DC, tá, Nova Jersey. Então, vamos observar que quando ocorreu o processo de colonização, estavam vindo aqui pelo leste, né, lá da Europa, principalmente. Então, a gente observa aqui, por ser aqui as primeiras áreas a serem exploradas, né, serem habitadas também, principalmente ali para a parte norte dos Estados Unidos, essas áreas, gente, esses estados, eles acabaram tendo a sua importância, né, e com o passar do tempo, vocês vão observar que eles acabam indo mais para o oeste e ocorreu também o desenvolvimento. Então, a gente observa a importância do Oceano Atlântico, né, na parte leste, e também vamos ter a importância aqui, gente, né, do Oceano Pacífico na parte oeste, né, que pega a Califórnia, Oregon, Washington. Professora, outro Washington, sim, porém um vai ser a capital e o outro vai ser somente um estado. A importância de Nevada, que pega também aqui a parte do Arizona, Utah, Idaho, tudo na parte oeste. Então, todos os estados dos Estados Unidos da América vão ter aí a sua importância. E o Alasca também não podemos esquecer, né, que vai estar aqui próximo ali ao Canadá, né, fazendo limite com o Canadá, porém pertence aos Estados Unidos e vai ser banhado aí pelo Oceano Glacial Ártico. Agora, tudo isso, gente, vai influenciar, né, principalmente nesse período aí da colonização, os Estados Unidos se desenvolvendo cada vez mais e chamando muito a atenção de pessoas de todo o mundo, porque vai ser uma das principais potências econômicas, né, principalmente porque isso acaba chamando muito atenção, onde as pessoas elas vivem bem. Então, tanto a parte do PIB, do Produto Interno Bruto, quanto do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, nos Estados Unidos da América, vai ser elevado. Então, isso chama muito atenção. Além ali dos habitantes que no período da colonização, dos habitantes que ali já existiam, mesmo sendo exterminados ali do processo histórico, né, acabou se desenvolvendo cada vez mais, principalmente por conta desse processo de industrialização na parte econômica, tá? Então, isso influencia em quê? Na parte populacional, na estrutura demográfica, tá? Então, a partir disso, a gente vai também estudar sobre essa estrutura demográfica. Lembra de demografia? Já pensa em pessoas aí, tá bom? O pessoal ali que acaba habitando essa área. Então, essa estrutura demográfica, gente, vai vir através aí de estudos. E esses estudos vêm principalmente através do censo lá dos Estados Unidos da América. Então, olha só. Esse censo estadunidense, gente, ele vai ter aí em torno de mais de 330 milhões de habitantes, tá? Então, os Estados Unidos vai estar entre os 10 maiores em questão de população do mundo, tá? Agora, como é que ocorre esse perfil populacional dos Estados Unidos da América? Principalmente em relação aí no século XVI, né, com a influência ali da chegada dos colonizadores europeus, que praticamente, quando eles chegam, eles acabam dizimando os indígenas nativos naquele período.
Já no século XVII, eles trouxeram quem? Os africanos escravizados ali para trabalhar nas plantações, principalmente no sul do país, tá? E no século XIX, a gente observa que vai começar a vir os imigrantes europeus e também os asiáticos. Então, os Estados Unidos, gente, ele vai ter essa estrutura populacional, né? Iniciando lá desde a época ali do século XVI, pegando o século XVII e no século XIX já tendo uma estrutura, né, aí colocando essa diversidade também na população dos Estados Unidos da América. E nesse gráfico a gente pode observar, né, essas divisões que acabam ocorrendo, tá? Olha só a quantidade, né, de brancos que vai ter nos Estados Unidos da América. Em torno aí de 77% da população vai ser composta por brancos, negros, 13%, asiáticos, 5,7%, indígenas e nativos do Alasca vai estar em torno, olha só quanto diminui, né, os indígenas e os nativos aí do Alasca, somente 1,3%. Entre outros grupos que acabam surgindo, 3% da população. Então, a quantidade maior vai estar aí ligado aos brancos, seguido dos negros com 13%. Tá certo, gente? Então, a gente observa, né, que mesmo tendo essa grande diversidade, acaba tendo em maior quantidade os brancos com o período ali da colonização europeia. Agora, como é que vai estar distribuída essa população aí nos Estados Unidos? Vão existir áreas em que vai ter uma maior quantidade, porém, vamos ter áreas também pouco povoadas, e isso vai estar muito relacionado principalmente ao clima, tá? Algumas condições que acabam surgindo, principalmente da parte natural. E quais serão essas áreas pouco povoadas, né, através aí dessa distribuição populacional dos Estados Unidos? Olha só, vamos ter aí as condições naturais, né, como a relação aí do Alasca, gente. Lembra lá do Alasca, né? Próximo ali do Canadá, tem o Círculo Polar Ártico, então o clima polar no Alasca vai fazer com que essa área seja pouco povoada, tá? A parte do Arizona, que já é uma região quente, desértica, então também acaba sendo uma área pouco povoada, tá? E as áreas de relevo montanhoso, principalmente do lado oeste dos Estados Unidos da América. Então, essa área aí acaba sendo pouco povoada se a gente for comparar com outras regiões, né, onde acaba surgindo metrópoles e até mesmo megalópolis, tá? E quais serão essas áreas onde vai ter uma maior densidade, né, de pessoas, densidades demográficas? Principalmente, gente, no Nordeste, tá? A gente vai verificar a região aí do Nordeste, pegando aí cidades como Boston, né? A cidade de Nova York, Washington sendo a capital. Então, são áreas com maior quantidade de habitantes nessa região aí do Nordeste dos Estados Unidos. Também a região dos Grandes Lagos, gente, principalmente ali a área de Chicago. A costa oeste, né, que já vai ser ali o oposto, vamos ter Seattle, San Diego, São Francisco e também Los Angeles. São as áreas onde a quantidade de habitantes ela vai ser bem maior, tá? Então, o nível de densidade demográfica dos Estados Unidos vai estar nessas regiões. Nordeste, a região ali dos Grandes Lagos, né, próximo do Canadá, também ali a costa oeste dos Estados Unidos. E a partir deste mapa, a gente pode observar melhor onde que vai ter, né, essas aglomerações que acabam surgindo, metrópoles e megalópolis. Olha só, a partir deste mapa, gente, vocês podem observar que a maior quantidade, né, o nível de densidade demográfica, quanto mais escuro, mais elevado, quanto ali o branquinho, vai ser mais baixo. Então, como a gente observa, do lado leste, que pega essa região, né, Boston, Washington, já na parte oeste, pega principalmente aqui São Francisco, San Diego, né? E vamos ter áreas com baixas densidades nessa região aqui, tá? São áreas em que pode ter o relevo, né?
que acaba influenciando principalmente, porém a gente observa que a maior quantidade, gente, realmente vai estar nessa parte ali do leste para o centro. E o Alasca, a gente observa, né, que vai ter grandes vazios demográficos e essas áreas aqui onde tem maior quantidade, tá? Porém, acaba prevalecendo baixa densidade demográfica e o restante dos Estados Unidos, a maior realmente vai estar aí na parte leste, né? Principalmente aí as cidades que estão realmente na área litorânea. Então, isso vai fazer, gente, com que surja essa distribuição espacial nos Estados Unidos e acaba surgindo as megalópolis. Porque essas cidades, elas acabaram se desenvolvendo bastante, né? E isso vai fazer com que essas cidades, elas acabem se encontrando, provocando o processo de conurbação, tá? Então, a distribuição populacional dos Estados Unidos vai fazer com que surjam essas megalópolis. Aqui na região norte nós temos, não, por conta ali da floresta amazônica e outras estruturas. No Brasil, tem megalópolis? Temos, lá para a região do sudeste, pegando ali São Paulo e Rio de Janeiro, onde as cidades elas acabam se juntando, tá? E é a mesma situação nessas áreas ali dos Estados Unidos da América, tá? Então, não é em todo lugar que a gente vai ter megalópole, não. São áreas muito específicas. Os Estados Unidos acabam tendo grandes áreas, 3 regiões aí que acabaram se tornando megalópolis. No caso, vamos ter aí Boswash, que ficou conhecido como Boswash, vai ser a maior megalópole norte-americana, que pega parte de Boston até Washington, cerca de 17% da população estadunidense vai estar nessa região. Vamos ter aí a região de San, que vai ser a segunda maior, que pega a área de São Francisco até San Diego, na Califórnia, chega cerca aí de 9% da população. E também teremos aí Sheepits, que vai ser a terceira maior, que pega Chicago e Pittsburgh, que vai ser aí próximo à região dos Grandes Lagos, cerca de 6% da população, formando essas megalópolis. Então, gente, os Estados Unidos, né, além de ter essa grande quantidade de habitantes, ter esse processo de urbanização, de industrialização, chama muito a atenção. Então, muitas pessoas querem ir para os Estados Unidos, provocando o quê? O processo de imigração. Então, como é que está aí, né, essas características da imigração nos Estados Unidos? Olha só, essa relação, né, de imigração vai ter uma posição de liderança econômica no mundo ocidental e acaba atraindo aí milhões de imigrantes, principalmente latino-americanos, que pega ali o México, né? Pega também a parte da América Central e América do Sul e os asiáticos, e isso aumentou também, gente, o fluxo imigratório ilegal. Por quê? Não é qualquer pessoa que vai chegar e entrar nos Estados Unidos, passa por um processo de entrevistas, principalmente países da América Latina e os asiáticos, e aí a partir disso eles podem conseguir um visto ou não, tá? E quando não conseguem, preferem entrar ilegalmente. Tá? E como é que a gente verifica também outras características dessa imigração? As minorias, gente, étnicas vão ser discriminadas em termos da parte econômica e social. E os imigrantes, gente, eles acabam se concentrando em comunidades formadas por pessoas com o mesmo local de origem, né? Para diminuir essa discriminação. Então, para evitar a entrada ilegal, principalmente pelo México, gente, foram criadas aí leis rígidas, tá? A vigilância policial aí nas fronteiras, elas também foram muito intensificadas, tá? E um enorme muro aí, principalmente aí nessa fronteira com o México, ele foi construído aí nesse trecho de fronteira entre San Diego, nos Estados Unidos, e Tijuana, no México, tá? Realmente aí para evitar, né, esse processo de imigração ilegal, tá? E além disso, né, de ter essa situação da imigração, também vai existir, gente, a questão racial, tá? Principalmente ali no sul dos Estados Unidos, onde foi uma área que ocorreu o processo de exploração e onde os escravos,
Os escravos africanos, eles acabaram ficando nessa região, tá? Então, a quantidade de negros na região ali do sul dos Estados Unidos é bem maior do que em outras áreas, tá? Então, em relação a essa questão racial, vai ocorrer a segregação, né, entre os negros e os brancos, onde os negros, gente, eles não tinham ali uma segurança, né? Eles não eram assegurados de muitos direitos civis, como, por exemplo, o voto, né? Principalmente ali no período do apartheid, onde realmente tinha essa divisão, tá? E na década de 60, a gente vai verificar que essa questão racial, tá, vai ter restrições legais naquele período contra os negros, né? Que foram abolidas, tá? Mas isso não significou o fim do racismo, que até nos dias atuais, infelizmente, ainda ocorre. Tá? Então, vamos ter ali a relação, né, do apartheid, ali, a divisão dos negros com os brancos. Na década de 60 começa esse fim ali de se ter, né, essa segregação, porém não vai ter o fim do racismo e a desigualdade social ainda vai ocorrer muito aí nessa parte dos Estados Unidos da América. E essa questão racial, gente, nos Estados Unidos vai realmente ocorrer a divisão ali da área do sul e do norte. No sul do país, gente, a gente observa que as situações elas são mais problemáticas, tá? É uma região aí que concentrou aí uma das maiores populações escravizadas das Américas e empregava principalmente ali as pessoas nessas fazendas com o cultivo do algodão. Então, por isso que nessa região do sul do país, né, dessas características dos Estados Unidos, vai ter uma maior quantidade de negros. Já no norte do país, vai ocorrer o quê? A escravidão que foi abolida aí no século XVIII, enquanto a sociedade do sul ela ainda tinha uma economia, né, ligada ao escravo, a parte norte não, já estava ligado muito à parte de realmente habitar. Então aí, após, né, a união, né, dos estados do norte e do sul em único país, em meados aí do século XIX, gente, a escravidão ela realmente ali foi abolida, tá? A elite branca, ela ficou inconformada, né, com esse fim aí da escravidão e criou grupos para impedir essa integração social, tá? Dos negros, tá? E também esse acesso à terra para essas pessoas, tá? Então, a gente observa, infelizmente, esse racismo que acaba ocorrendo e também a desigualdade social, tá bom? Isso tudo vão ser características demográficas. Mas além da parte populacional, também vamos estudar a parte econômica, principalmente os recursos energéticos que acabam ajudando muito o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, tá? Então, a gente vai analisar, né, que esses recursos energéticos dos Estados Unidos, ela vai ser principalmente por conta da exploração do solo, tá? Com essa complexa formação geológica, onde o subsolo, né, ele vai abrigar aí grande variedade de recursos minerais e energéticos, principalmente como petróleo e como gás natural, além do ferro, do alumínio e do cobre. Agora, quais serão essas áreas, né, onde vai ter essa grande exploração? Principalmente nas grandes bacias de carvão, tá, gente? Que vai estar principalmente, né, aí nos montes Apalaches e na região dos Grandes Lagos, tá? Então, foram áreas muito exploradas. A partir desse mapa, a gente pode observar aí melhor. Olha só, vamos ter a região dos Montes Apalaches, que pega essa região, e a região dos Grandes Lagos, tá? Então, são áreas, gente, muito ricas aqui, principalmente no período lá do processo de industrialização de carvão, tá? Agora, atualmente, a gente vai observar, né, que vai ter exploração de outros recursos
naturais, né? Principalmente na parte de minério. E um deles vai ser a exploração do xisto, tá? É como se fosse o petróleo, que também serve como combustível. Porém, embora a extração, né, do gás do xisto seja difícil e cara, o avanço da tecnologia nos últimos anos acabou possibilitando aí os Estados Unidos a explorarem cada vez mais esse recurso, tá? Dando início aí a uma revolução energética que realmente começa a alterar o cenário econômico dos Estados Unidos, ok? Então a gente observa essa importância das explorações desses recursos no subsolo também nos Estados Unidos. E em 2015, gente, esses recursos energéticos, tendo essa exploração, tornaram-se aí o maior produtor de petróleo do mundo, ultrapassando principalmente a Rússia e a Arábia Saudita, que são grandes exploradores e também acabam produzindo bastante petróleo. Porém, em 2015, os Estados Unidos vai ter o seu desenvolvimento nessa exploração, tá? Agora, além da exploração do petróleo, né, também vamos ter uma outra grande importância de exploração, que vai ser o óleo de xisto, tá? Então, tendo essa exploração do óleo de xisto, gente, acabou diminuindo aí a importação de petróleo de outros países e também acabou reduzindo ali a sua dependência no mercado mundial, tá? Então, a gente observa aí a importância dessa exploração do xisto, que também vai servir ali como combustível, assim como o petróleo, tá? E a partir ali do mercado mundial, né, do petróleo, que vai ser ali dominado ali principalmente pela organização ali dos países exportadores de petróleo, a OPEP, foi formada ali majoritariamente por países do Oriente Médio, e os Estados Unidos ele começa a inverter essa situação, né, com essa exploração aí do xisto, tá? Mas tendo ali, né, essa exploração no Oriente Médio, eles acabam exercendo grande influência sobre o preço do barril. E os Estados Unidos tentam, né, ter ali recursos para tentar impedir um pouco, né, essa exploração ali do petróleo no Oriente Médio, enquanto os Estados Unidos começam a desenvolver cada vez mais, principalmente, essa exploração do xisto, tá? Porém, vamos ter ali algumas questões ambientais, tá? Com esses recursos energéticos, principalmente com a exploração do xisto, tem que ter muito cuidado, assim como outras explorações, principalmente desses minérios, tá, gente? Então, essa questão ambiental, elas vão ser ali entre os maiores poluidores do mundo, vai estar entre os maiores poluidores do mundo, né? Principalmente por conta do alto consumo de combustíveis fósseis, que pega ali o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, tá? E os Estados Unidos, por ter uma grande quantidade de indústrias, vai, infelizmente, ser aí um dos maiores poluidores do mundo, ficando somente atrás aí da China, ok? Isso tudo, gente, vai estar relacionado com o processo de industrialização dos Estados Unidos. Agora, como que são essas características da industrialização? Vai ser uma economia, gente, altamente industrializada e diversificada, tá? Essas áreas industriais, principalmente no período ali da colonização, né, vai ter o Rust Belt, com o cinturão da ferrugem, né, que pega ali as siderúrgicas, as manufaturas, principalmente no Nordeste e no Meio-Oeste, com a indústria pesada, e também o Sul e o Oeste, né, que já pega ali a região dos setores de alta tecnologia, como eletrônicos, software e biotecnologia. A partir desse mapa, a gente pode analisar melhor essas regiões de exploração, de desenvolvimento, tá? Essa parte aqui que está em verde, que eu já estou riscando de vermelho, gente, é a área do Sunbelt, que foi se desenvolvendo com o passar dos anos. São áreas em que atualmente utilizam muito a parte tecnológica, porém, no período ali de desenvolvimento, pegava muito a agricultura, principalmente do algodão, então também tinha muitas áreas têxteis, né, de indústria têxteis, e aqui nessa região dos Grandes Lagos também
foi ocorrendo esse desenvolvimento, principalmente ali com esse processo de industrialização, né, na parte elétrica, na extração ali de madeira e papel, da construção naval, das siderúrgicas, das petroquímicas. Então, realmente é muito diversificado esse processo de industrialização nos Estados Unidos. Porém, vai existir um país, a China, que começa a se desenvolver também muito em relação a esse poder econômico junto com os Estados Unidos. Vamos ver um vídeo agora e observar esse poder econômico estadunidense. O poder econômico estadunidense. Apesar de se manter como potência hegemônica há décadas, os Estados Unidos vêm perdendo espaço no campo econômico, em virtude da ascensão da China no atual cenário internacional. A introdução de reformas políticas e econômicas desde o fim dos anos 1970, com o objetivo de expandir o relacionamento comercial com mercados externos, tem levado a China a registrar índices elevados de crescimento econômico. A expansão chinesa tem sido encarada como uma ameaça à liderança dos Estados Unidos como potência econômica mundial, o que tem gerado tensões geopolíticas entre os dois países. A crise financeira iniciada nos Estados Unidos em 2008 provocou a diminuição da participação do país na região do Pacífico e permitiu que novos arranjos fossem estabelecidos, aumentando a participação de produtos industriais chineses nas trocas comerciais entre os países asiáticos. A China também vem ampliando sua presença no mercado de outras regiões do mundo, como o continente africano e os países latino-americanos. Há alguns anos, as relações comerciais entre Brasil e China têm se intensificado e, atualmente, o país tornou-se o principal parceiro econômico do Brasil. Então, gente, a partir desse vídeo a gente também pode observar aí, né, que os Estados Unidos, essa grande potência mundial, né, pegando a parte econômica e militar, também começa a ter essa situação em relação à China. E aí a gente finaliza esses nossos estudos sobre os Estados Unidos da América e o processo de industrialização e processo de urbanização.